Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz, meus irmãos. Sabe, eu tenho estado um tempo fora, né? E é interessante porque cada vez que eu chego aqui, essa igreja está mais bonita. Você está mais bonita. Eu cheguei a primeira vez, o banheiro estava novo e tinha um telão. Aí eu cheguei na segunda, tinha cadeira nova. Eu estou na expectativa da próxima já. Mas sabe que o que tem me deixado, isso tudo tem me deixado muito feliz, mas o que tem me deixado extremamente feliz é que em cada culto dessa nova fase que essa igreja está vivendo, mais e mais pessoas têm se achegado, mais e mais pessoas têm sido salvas, têm lotado aqui na frente, e esse é o plano de Deus para as nossas vidas. É isso que a palavra diz lá em Atos. Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Você se alegra com isso? O nosso Deus é maravilhoso. Amém? Eu quero te convidar nessa noite para a gente ter uma conversa sobre comunidade. O que passa na sua cabeça, talvez, quando eu falo comunidade? Talvez algumas coisas boas, outras não tão boas. A gente vai falar de uma comunidade de fé. Amém? Eu quero te convidar a abrir no livro de Gênesis, no capítulo 2. A gente vai começar do começo. Aleluia. Eu vou te dar o contexto enquanto a gente vai chegando lá. O livro de Gênesis, capítulo 2, é o começo do começo. Então, o livro está relatando a criação de todas as coisas, a criação do mundo. Ele está relatando, aleluia, a criação de todas as coisas, a criação do mundo. E ele vai narrando, e Deus criou a luz e viu que a luz era boa. E Deus criou os astros e viu que aquilo era bom. O firmamento e viu que era bom. E chegou no homem, você já sabe, ele viu que era muito bom. Amém? Deus pegou esse homem muito bom, imagem e semelhança do Deus vivo, e colocou num jardim muito bom. Um jardim que tinha tudo que ele precisava. Um jardim que tinha árvores frutíferas, um jardim que tinha rios de riqueza, um jardim que tinha a árvore da vida. Esse homem muito bom, nesse jardim maravilhoso, tinha comunhão completa com Deus. Comunhão completa. Sabe quando a gente está aqui reunido enquanto igreja, provando da unção coletiva, quando o louvor está no azeite, a gente está ali entregue, não sabe se sobe, não sabe se chora, se ri, se corre. No culto de domingo passado, teve uma hora que eu já nem me importava mais com você, eu estava ali com a cara na poltrona nova, que é mais confortável, chorando, a glória de Deus manifesta nesse lugar. Então, o jardim era isso, o homem muito bom, num jardim muito bom e tendo comunhão completa com Deus. Mas aí vem um negócio que eu fiquei meio chocado quando eu descobri. Quando eu vi isso, estava na Bíblia o tempo todo, mas eu não tinha visto ainda. Esse homem muito bom, nesse jardim maravilhoso, tendo comunhão com Deus, ele não tinha pecado ainda, então ele não era como eu e você que fomos restaurados, que temos que renovar nossa mente com a palavra. Não. Era de fábrica, assim, zero. Perfeito. Esse homem, tendo relacionamento com Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 12. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu não vou pregar sobre família cristã, já vou te dar essa dica logo. Nem sobre casamento. Mas tem uma coisa que o pastor Marcos Honório Júnior disse, lendo esse versículo, que eu nunca tinha visto na minha Bíblia. Porque quando eu lembrava desse momento, tem algum desenho que ficava na minha cabeça. E esse desenho era assim, a criação, o Éden e tal. E o homem estava sentado do lado de uma árvore. E ele via passando os casais dos animais. Ele via o leão com a leoa. E assim por diante. E o homem se sentia triste por estar sozinho. Só que isso tudo que eu acabei de te narrar, não está no texto. Não está no texto. A Bíblia não fala que o homem se entristeceu por estar sozinho. A Bíblia fala
que o Deus Todo-Poderoso criou esse homem à sua imagem e semelhança. Era muito bom, botou ele no jardim, tinha comunhão direta com Deus. E Deus falou que sozinho ele não era bom. Vira para esse lindão do seu lado e fala: sozinho você não é bom. Meu irmão, a grande revelação desse texto, que eu já tinha lido 1000 vezes, é que Deus realmente nos criou para vivermos juntos. E por mais que esse versículo fale sobre a criação da mulher, fale sobre uma auxiliadora, esse texto não está se referindo necessariamente a uma parceira de casamento. Quando ele fala auxiliadora, ele fala de auxílio, ele fala de ajudador. É claro que Deus criou homem e mulher, isso é fato, mas o que Deus está dizendo aqui é mais profundo do que apenas o casamento. É muito mais amplo do que isso. Deus nos criou para viver em comunidade. Esse homem perfeito, lá no Éden, naquele lugar perfeito, sozinho, ele não era bom o suficiente. Então aqui tem uma mensagem de Deus para as nossas vidas, que nós sozinhos não somos bons o suficiente. Eu não sei se isso para você soa bem, soa mal, mas de alguma forma é um alívio, sabia? Essa responsabilidade compartilhada. Deus não esperava mesmo que a gente desse certo, soubesse fazer tudo sozinho, que a gente acertasse em todas as áreas. Pelo contrário, Ele compartilha coisas com a humanidade, Ele compartilha com cada um pouco dele, para que quando a gente estiver junto, aí sim a gente possa resplandecer Ele em plenitude. Quando nós estamos juntos, quando nós somos família, quando nós somos comunidade de fé, aí sim nós estamos refletindo Deus em toda a sua essência. É por isso que o irmão Reagan fala, olha, tem uma coisa muito especial na unção coletiva. Quando a gente vem cultuar junto, quando a gente está aqui e o que está em mim sobe, mas o que está em você também sobe, e todas essas fagulhas vão fazendo uma grande fogueira nesse lugar. Porque Deus compartilhou coisas com você, meu irmão, que eu não tenho, eu não sei e eu não posso. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou da palavra da fé, e uau, e eu vou fazer, eu vou acontecer, amém, isso tudo é verdade. Mas o evangelho não foi criado numa perspectiva individual. Eu cheio da palavra, eu cheio do Espírito, tá, tudo isso, eu não sou capaz de fazer sozinho, eu não sou capaz de viver sozinho. É, pastor, tamo junto. Nós não somos capazes. Isso tudo não está dentro de um de nós. Isso tudo foi depositado na coletividade. E quando a gente está em comunidade, aí sim nós somos completos, nós nos ajudamos. Eu adoro que tem uma passagem em Coríntios que Paulo está falando sobre recursos financeiros. Ele está falando, evangelho bem prático. Tinha uma igreja que estava passando problema financeiro. Não a igreja, as pessoas daquela comunidade estavam quebradas, estavam passando necessidade. Uma outra igreja se levanta e manda recursos para lá. E Paulo vai elogiar eles, vai falar, olha, isso é ótimo. O nosso objetivo aqui não é que uns tenham pouco e outros tenham muito. É que naquilo que nós temos mais, nós podemos ajudar o nosso irmão no momento de necessidade. E assim, ele também, quando ele está melhor, ele pode me ajudar na minha necessidade. É como um sistema de seguridade social, uma coisa assim, eu não vou por esse caminho, mas é uma coisa onde a gente está se ajudando como um organismo vivo. E cada um no seu ponto forte. Meu irmão, nós somos um corpo, mas isso é tão unido que a palavra diz que nós somos partes uns dos outros. Num nível que não é só, eu olho para minha mão e eu não sei diferenciar quais são as células que estão aqui. Tá tudo tão misturado, tá tudo tão junto. Assim também somos eu e você. Nós estamos tão juntos, que nós somos um corpo. Amém? E sabe, esse evangelho coletivo, ele é aquilo que nós vivemos. E você já sabe disso. Sabe por quê? Porque o que você tem vivido na sua vida, o que você tem provado, tem algo de Deus exclusivo, mas tem algo de Deus que é coletivo. Você ouve qual é a visão do ano para a igreja e você já se alinha para ela. Você fala, opa, é para lá que o Espírito está soprando, é para lá que eu vou. Então, se a igreja está avançando mais rápido, a minha vida vai avançar mais rápido, a minha carreira vai avançar mais rápido, a minha empresa vai avançar mais rápido. Porque tem coisas que Deus está compartilhando com a igreja. E sabe, eu tenho um testemunho muito positivo para te contar. Eu saí do Rio, viajei para outro estado, me mudei. E, irmão, esse negócio de evangelho é um negócio lindo. E no Verbo da Vida, então, é espetacular. Porque eu fui para um lugar onde eu não conhecia ninguém. Onde, naturalmente, eu não tinha nenhuma referência.
Naturalmente eu não tinha nada seguro, eu me lancei realmente em algo desconhecido. Mas eu faço parte de algo que é muito maior do que eu mesmo. E quando alguns irmãos do Verbo souberam que eu ia para lá, eles já começaram a se organizar para me ajudar. Pessoas começaram a se movimentar, alguém virou e falou assim: Gabriel, tem um pastor lá que eu vou te apresentar. Esse pastor falou: Guri, vem aqui para casa que a gente vai te ajudar quando você chegar aqui. Aí eu cheguei na igreja e aquelas pessoas pelas quais eu nunca fiz nada, absolutamente nada, elas nunca se beneficiaram da minha vida de forma nenhuma. Aquelas pessoas me receberam com um abraço na porta. Perceberam assim: você está sozinho? Você está procurando algum lugar para alugar? Eu posso te indicar tal lugar, eu posso te ajudar de tal forma. Vem aqui, a gente vai te receber, a gente vai te acolher. Meu irmão, por que isso? Por que aquelas pessoas que não me conheciam, não sabiam o meu nome, mas elas me acolheram? Porque elas perceberam em mim que eu fazia parte da mesma comunidade que elas. Tinha algo que vibrava em mim, que também vibrava nelas. E eu fui beneficiado do corpo de Cristo, beneficiado da igreja de Cristo nessa terra, beneficiado do Ministério Verbo da Vida. E sabe, posso te dizer uma alegria, nesse tempo que eu estive lá, eu visitei várias igrejas, conheci, assim, fiz um turismo gospel. Todas as igrejas que tinham na região eu fui conhecendo. E sabe que eu vi a mesma palavra sendo pregada. Eu vi o mesmo evangelho, eu vi os mesmos testemunhos. Isso me encheu de alegria, sabe? Porque o apóstolo Bud, ele já partiu para o Senhor, mas ele dizia: preguem sempre as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. E eu viajei para o outro lado do país e eles estavam pregando as mesmas coisas, as mesmas coisas. E os testemunhos eram os mesmos: famílias alcançadas, pessoas que eram salvas, mas também pessoas que passaram anos debaixo do jugo da religião, oprimidas, e conheceram a palavra da fé, e conheceram a palavra revelada, e tiveram a vida delas transformadas. De alguma forma eu ficava olhando e falava: poxa, eu achei que eu era mais especial, mas também está rolando em outros lugares. Mas, meu irmão, isso é uma alegria pra gente. A gente está no ministério sério, a palavra tem sido pregada, a mesma palavra, a mesma doutrina, e as pessoas têm sido alcançadas. Amém? Por quê? Porque a visão que Deus tem para a humanidade não é uma visão de uma pessoa andando sozinha, é uma visão de comunidade, uma visão de corpo, uma visão de comunhão. Amém? E sabe, uma das definições de comunidade do dicionário da língua portuguesa mesmo, sem grandes mistérios, é qualidade ou estado daquilo que é comum a diversos indivíduos. Grupo de pessoas que vivem em comum. Aí tem uma das últimas definições que é grupo de pessoas com características comuns, inseridas numa sociedade maior, que não compartilha suas características básicas. Um grupo de pessoas com características comuns, inseridas em uma sociedade maior. E essa sociedade não compartilha dessas mesmas características. Talvez você já tenha se sentido assim em alguns lugares que você frequenta. Ou em alguns comportamentos que você teve e as pessoas olharam para você como que não entendiam aquilo, porque elas não compartilham dessas mesmas características que você. Mas existe uma comunidade de pessoas iguais a você, transformadas como você foi transformado, novas criaturas ensinadas na palavra, e nessa comunidade as nossas características são comuns. Amém? E Jesus efetivamente fundou essa comunidade. Ele criou uma coisa meio que não existia até então. Ele criou uma coisa chamada igreja. Ele pegou dos judeus, dos gentios, povos separados, povos distantes, e ele fez uma coisa só. No seu sangue ele uniu, ele comprou todos esses povos, e agora eles são o povo de Jesus. E o plano que Jesus desenvolveu para essa terra, ele não é um plano individual, ele é um plano de pessoas trabalhando junto, pessoas vivendo junto, pessoas em comunhão. Isso é tão absurdo, porque sabe como a comunidade de Jesus funciona? Ela é uma comunidade onde aquilo que nós éramos lá fora não reflete aquilo que nós somos aqui dentro. Isso é maravilhoso, meu irmão, sabe por quê? Porque um dia Jesus sentou para beber água num poço. Chegou nesse poço uma mulher samaritana. Aquela mulher samaritana não tinha nada com Jesus. Jesus era um rabi, um mestre, e ela era uma mulher isolada da sociedade. Jesus era um judeu, ela era uma samaritana. Aqueles dois povos tinham uma rixa de 700 anos. A origem desses dois povos é a mesma, é Abraão. Mas chegou um momento em que esses dois reinos se dividiram. E pense numa coisa, eles eram irmãos.
eles eram o mesmo povo, eles lutavam as mesmas guerras, eles estavam lado a lado. Mas a partir do momento que houve essa separação, começou a haver coisas diferentes acontecendo de um lado e acontecendo de outro, ao ponto dos samaritanos se aliarem com os estrangeiros para atacarem o reino de Judá. E o reino de Judá também contratar estrangeiros para atacarem os samaritanos. Aqueles povos, a partir de então, tinham uma rixa de sangue. Eles eram povos separados. De tanto que o território, um território entra no outro. E o que um judeu decente faria? Ele faria um grande desvio para não passar perto dos samaritanos. Mas o que Jesus faz intencionalmente? Ele vai pelo caminho dos samaritanos. Ele vai pelo caminho daqueles que um judeu decente não poderia andar junto. E esses dois povos separados, Jesus para ela e pede água. Ela vira quase insultada também e fala: como pode você, um judeu, pedir água para mim, uma samaritana? E o negócio piora, porque Jesus era o Messias, Jesus era um mestre. E aquela mulher, ela estava em caso de adultério, ela não tinha um marido. Jesus pergunta para ela: vai buscar o seu marido? E ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: é bem verdade, você já teve 5 e esse nem é seu. Aquela mulher, na sociedade dela, ela era excluída. Ela não tinha comunhão com as pessoas porque ela estava errada. Mas Jesus senta do lado dela. Por quê? Porque nesse negócio novo que Jesus está fundando, quem eu era antes não interessa mais. Nesse negócio novo que Jesus está fundando, a minha fama, a minha reputação, a minha patente, os meus títulos, os meus recursos, nada disso importa mais. Porque aquela mulher que era rejeitada, aquela mulher que estava no erro, ela ouve a verdade de Jesus. E é engraçado o testemunho dela quando ela volta para a cidade dela, para a vila dela. Porque você pensa numa mulher errada, uma mulher rejeitada. E quando que moral ela vai ter para falar para as pessoas? O testemunho dela é que ela chega: olha, eu encontrei um cara e ele falou tudo da minha vida. Tudo isso que vocês falam aí de um jeito, ele falou também. Ele não mentiu para mim, ele não colocou simplesmente panos quentes. Mas ele falou tudo, ele sabia, ele é profeta. Mais do que isso, eu acho que ele é o Cristo. Vamos ver esse Cristo, vamos conhecer esse Cristo. E essa mulher sem reputação, essa mulher com um histórico ruim, Jesus faz dela uma grande evangelista. E aquele lugar todo é alcançado pelo testemunho dela. Eles chegam para ouvir Jesus, eles convidam Jesus para ficar com eles e eles são salvos. Salvação chega naquele lugar através daquela mulher. E a reputação dela é transformada a partir daquele dia, amém? E sabe que Jesus tem um estilo para essa comunidade que ele criou, um estilo de como essa comunidade funciona, de como essa comunidade vive, de como os líderes dessa comunidade são treinados. Essa comunidade chama uns aos outros de irmãos, eles são discípulos de Cristo. Isso porque lá em Mateus, no capítulo 28, você não precisa abrir, no verso 18, é Jesus partindo. Ele diz: então Jesus, aproximando-se deles, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Esse mandamento de Jesus não é um mandamento para que a gente simplesmente pregue o evangelho, para que pessoas sejam salvas. E veja bem, meu irmão, as pessoas serem salvas é para nós um motivo de grande alegria. A gente fica em festa, a gente quer contar para todo mundo. Isso é muito bom quando nós convidamos: olha, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E alguém diz sim, seja aqui na nossa igreja, seja no nosso trabalho, na nossa rua. É um dos melhores momentos do evangelho. Mas se o evangelho se resumisse nisso, nesse momento, funcionava assim: a gente tinha uma igreja de 2 fileiras, a gente pregava, você vinha aqui, recebia Jesus, um abraço, vai na paz, e a gente nunca mais se vê. Recebeu Jesus. Porque o que Jesus pensou para essa comunidade não era apenas a salvação, mas é um discipulado. É nós sermos ensinados a guardar os mandamentos, sermos ensinados naquilo que Jesus fez, em como Jesus fez, em como Ele pensa. E nós nos reunimos para compartilhar isso, como que Jesus é, como que Ele pensa. Nós discipulamos uns aos outros na verdade, nos ensinamentos de Jesus. E isso vai transformando as nossas vidas.
a um ponto de que você já não é mais quem você era quando você entrou aqui. A cada dia mais você pensa como Jesus, você age como Jesus, você fala como Jesus. Pense em quantas coisas você pensava diferente quando chegou aqui. Pensa no que você pensava de pastor. Pensa no que você pensava nesse negócio de entregar dinheiro para a igreja. Fala sério, dinheiro para a igreja. Agora pensa em quanto dinheiro você tem entregado. Meu irmão, nós fomos genuinamente transformados em coisas que importam muito, no amor, em como nós agimos, em como nós tratamos a nossa família. Nós fomos transformados porque nós fomos discipulados em Cristo. O nosso antigo modo de pensar, ele foi ficando para trás a partir do modo de pensar que Jesus foi tendo. E sabe como Jesus forma a equipe de liderança dele, os grandes caras do evangelho? Ele podia fazer isso de muitas formas. Talvez se uma empresa quer formar um grande líder, um grande executivo, ela vai mandar esse cara para fazer um MBA nos Estados Unidos. Ele vai mandar ele para uma imersão de alguma coisa em 7 dias. Existem muitas estratégias para isso acontecer, mas a estratégia de Cristo é que ele foi procurando uns caras pelo caminho, ele escolheu esses discípulos e ele falou, tá bom, agora vocês vão andar comigo, para onde eu for vocês vão, onde eu dormir vocês dormem, onde eu comer vocês comem, na verdade vocês comem da minha mesa, vocês comem da minha comida, eu vou partir o pão que eu como para vocês. E esses caras começaram a andar com Jesus para cima e para baixo, nos dias bons e nos dias ruins, nos dias das grandes revelações e nos dias que foi só o dia todo andando debaixo do sol. Esses caras, eles eram discípulos de Cristo. Eles começaram a pensar como Cristo pensa, não porque eles não sabiam como Cristo pensava, eles não tinham uma Bíblia para ler sobre Jesus, eles tinham o Velho Testamento, mas o que eles aprendiam de Jesus, eles aprendiam nessa convivência. E sabe que o discipulado, e quando eu falo discipulado hoje especificamente, vai além do grupo de discipulado que nós fazemos parte, amém? O grupo de discipulado é parte disso, mas o discipulado bíblico, esse discipulado de Jesus, ele é muito mais amplo. Porque no seu grupo de discipulado chega uma hora que acaba e as pessoas vão para suas casas, amém? Que bom. Mas naquele discipulado de Jesus, eles eram muito mais unidos. Quer ver o cúmulo do absurdo? Vou te dizer, eu não vou dizer, mas talvez você pense que Jesus era um pouco inconveniente. Jesus foi convidado para um casamento. Pensa numa lista de casamento. Você não sabe se você convida a tia ou tio, aquele amigo ou aquele parente que te ajudou muito na infância. A lista que você tem que corta daqui, corta dali. Jesus foi para o casamento, levou 12 discípulos, meu amigo. 12, um cara inconveniente desse, como pode? Mas ainda bem que ele multiplicou o vinho, então ele salvou a festa, amém? Mas ele era tão unido que quando ele foi convidado para esse casamento, provavelmente alguém da família dele estava se casando, que a mãe de Jesus estava lá, ele levou a galera dele com ele. Ele ia para cima e para baixo, ele ia arrastando as pessoas. Porque o modo de vida que Jesus planejou para os seus discípulos era um modo de vida íntimo. Eles tinham 3 anos e meio para aprender tudo, e Jesus ia partir. Eles tinham 3 anos e meio para ver, para testemunhar o que Jesus estava fazendo, e a partir desses 3 anos e meio que eles testemunharam, eles contaram para outras pessoas, que contaram para outras pessoas, e nós estamos há 2000 anos contando e testemunhando com provas indiscutíveis. Porque esse evangelho não é um evangelho teórico, onde eu falo, olha, Jesus fez isso, isso, isso. Esse é um evangelho teórico, onde eu digo, olha, Jesus fez isso, isso, isso. Quer ver? Você quer receber? Você quer ser curado? Quer ter a sua família transformada? Esse evangelho é prático. Minha mãe gosta de dizer que testemunhar é produzir evidências. Então, quando nós falamos sobre isso, nós não falamos como um conhecimento de livro. Nós produzimos evidências de que isso é verdade, amém? Então Jesus está nesse discipulado com essas pessoas. Ele está chamando essas pessoas para comerem da mesa dele, para estarem com ele. E esse discipulado não terminou, porque ele disse, ide e fazei discípulos. Então eu quero ressaltar isso nessa noite, meu irmão, que nós estamos sendo discipulados em Cristo, discipulados no Evangelho. Existe um mestre, muitos discipuladores, e nós estamos sendo discipulados. Posso ser muito prático com você. Quando nós estamos sendo discipulados? Aqui, numa reunião ampla, onde nós somos discipulados,
nas reuniões menores do grupo de discipulado, do grupo de conexão, onde nós somos discipulados, nos departamentos onde nós estamos trabalhando e estamos sendo discipulados. Como que funcionava esse discipulado de Cristo? Jesus chegou e falou assim: olha, a doutrina é essa, Deus me disse isso, funciona desse jeito. Aí ele chega numa hora e fala assim: tá bom, aprenderam? Vão lá, apliquem, pratiquem. Não é um discipulado só de ficar sentado, é um discipulado de levantar, de fazer, mão na massa. E aí os discípulos vão. Aí os discípulos voltam, Jesus, até os demônios obedecem. É um negócio de doido. As pessoas estão sendo curadas, a gente está pregando, porque é um discipulado prático, absolutamente prático. E nesse discipulado, se você já foi ensinado a fazer alguma coisa e depois te botaram para fazer, você sabe que muita coisa dá certo, algumas dão errado. Tem uma ocasião que eles não conseguem libertar uma pessoa e eles têm que levar para Jesus. E eles ficam pensando: caramba, por que será que a gente não conseguiu? Por que será que a gente vacilou nesse dia? O que será que está faltando para a gente? E Jesus vai ensinando a eles no caminho. Assim como nós ensinamos os nossos filhos no caminho, Jesus ensinava os seus discípulos no caminho. Andando de um lugar para o outro, fazendo. Os discípulos estavam ali vivenciando a realidade do evangelho com eles. E sabe, meu irmão, tem um problema de uma igreja muito grande, uma igreja muito bonita, uma igreja com cultos na internet. É que se a gente não tomar cuidado, a gente só assiste as palestras. Boas palestras, ótimas palestras. Tá bom, palestras com unção. Mas sabe, meu irmão, se nós não nos disponibilizarmos para sermos discipulados, o evangelho não vai se completar nas nossas vidas. E o ser discipulado, ele é muito bom porque ele é um lugar de segurança. Ele é um lugar onde eu aprendo no caminho. Ele é um lugar onde você erra e tem alguém perto para te ajudar. Mas isso só acontece se eu entro nesse discipulado. E eu posso te dizer, nessa igreja local, o discipulado está aberto para você. Mas você tem que entrar, você tem que se dispor a ser discipulado. Meu irmão, o quanto nós somos discipulados numa equipe de trabalho. Alguém que sabe o nosso nome, que sabe o dia que a gente veio, o dia que a gente não veio. Alguém que está nos ensinando alguma coisa e daqui a pouco vira e fala assim: vai lá, faz você. Hoje é o seu dia. Isso numa ministração também, mas na cantina, o primeiro dia que você ficou responsável na cantina. O primeiro dia que você liderou a equipe do diaconato. O primeiro dia que você passou os slides, que você tirou foto. Meu irmão, isso é um discipulado. Algo tem sido construído dentro de você. O trabalho que nós fazemos aqui não é um trabalho natural, ele é um trabalho espiritual. E ao longo do caminho nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo edificados. Deus tem construído algo dentro da gente, amém? E eu quero te convidar a cada vez mais permitir ser discipulado. Estar disposto a ouvir coisas que você não quer ouvir. Porque sabe, talvez você acerte todo dia, mas eu não acerto. E algumas vezes alguém vai precisar virar para mim e falar que eu estou errado. Eu quero te convidar a abrir a palavra para você não achar que a gente está por baixo, a gente está por cima. Eu vou botar a gente no nível de Pedro, tá bom? Gálatas 2, versículo 11. Pedro, meu irmão, coluna da igreja, apóstolo de Cristo. Milhares de convertidos na sua pregação. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pedro, como eu e como você, Pedro tinha uma dificuldade. Cada um tem as suas. A de Pedro é que ele recebeu o evangelho para a humanidade, mas ele estava achando que o evangelho era só para os judeus. Talvez eu já tenha pensado também que algumas pessoas não eram merecedoras do evangelho, que o evangelho era bom demais para alguns. Mas Pedro tinha um pensamento parecido com esse, e Deus trata com ele. Isso que é doido. Deus trata com Pedro de uma forma absurdamente sobrenatural. Pedro não queria pregar, não queria sair de Jerusalém, não queria pregar para quem não fosse judeu. E Deus abre os céus, dá um êxtase para ele. Ele tem uma visão celestial de que era para pregar para os gentios. Pensa nisso. Uma visão celestial. Um pano se abre, ele conversa com Deus, ele resiste, mas depois ele é sábio, ele decide perder para Deus, amém? Boa coisa é perder para Deus. E Deus revela para ele
que o evangelho também é para os gentios. Pedro vai pregar para os gentios. Pedro chega para Cornélio, prega, o fogo desce, a família é salva, eles são batizados no Espírito Santo. É de se esperar que esse grande homem de Deus, com essa grande revelação e esse grande testemunho, tenha entendido. Mas quando chega em Antioquia, Pedro está lá com os gentios, e no versículo 11, Paulo está dizendo: quando porém Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vamos entender com calma o que está dizendo aqui Paulo. Paulo está falando: olha, teve um dia que Pedro veio aqui, Pedro vacilou, e eu falei com ele face a face, eu resisti a ele face a face. Porque aquele Pedro que teve a revelação de que o evangelho era para os gentios, aquele Pedro que pregou para Cornélio, esse mesmo Pedro estava lá conversando com os gentios como era normal, sentado comendo com os gentios. Mas quando chegou a turma de Tiago, que era a High Society lá de Jerusalém, que era a nata, a elite dos judeus, Pedro não se sentiu mais confortável com os gentios. Paulo diz que houve uma dissimulação, uma falsidade, tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. Pedro, ele não era mais o Pedro ali que estava com Jesus, que fazia um monte de besteira. Ele era o Pedro que acertava muito mais do que errava já. Ele era o Pedro que estava constituindo a igreja de Cristo. Esse Pedro, com a revelação, com o Espírito dentro, com o Espírito sobre, precisou que Paulo contasse umas verdades para ele. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: quantas pessoas têm acesso a você para conversar em algumas coisas que você não gostaria de ouvir? Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, nós precisamos muito dessas pessoas. E Paulo não era pastor de Pedro. Paulo era um igual, alguém que estava ali no mesmo nível, um participante do ministério. E eu nem estou dizendo que a postura de Paulo está 100% certa. Na maioria das vezes, também não vou dizer que está 100% errada, porque eu não estou nesse nível. Mas, na maioria das vezes, nós vamos chamar a pessoa para o lado para ter esse tipo de conversa. Na maioria das vezes, as correções vão ser no privado, não são lá no grupo, não são em público. Mas é importante que algumas pessoas tenham acesso a nós, para que quando a gente se perder, quando a gente vacilar, quando a gente tiver uma interpretação diferente, essas pessoas tenham a liberdade de nos resistir face a face e nos colocar de volta no centro da vontade de Deus. Porque não eram apenas os gentios que estavam sendo prejudicados, Pedro estava sendo prejudicado. E a correção de Paulo foi salvação para Pedro. E eu quero ter pessoas da minha vida que possam me ligar um dia e falar: Gabriel, você está errado. Amigos que possam sentar comigo e falar, e eu estou contando a história animado. Sabe quando você está contando uma história animada? Eu começo a falar mais alto. De vez em quando meu irmão olha para mim e fala. Aí a gente está naquela história animada e ele fala: você fez isso? E você acha que era melhor fazer isso? Essa decisão, essa troca de trabalho, esse novo emprego, pessoas que possam nos resistir, que possam nos mostrar à luz das Escrituras como nós devemos agir. Irmão, pessoas que possam nos dar bons conselhos. Porque, eu vou dar um exemplo bem adolescente agora, mas acontece com todo mundo. Às vezes, não, vou mudar o exemplo, desculpa, você me perdoa, amém. Mas às vezes a gente está tão dentro de uma situação que a gente é a última pessoa que consegue enxergar aquilo. Se não fosse eu, se fosse o Lucas, eu ia olhar com clareza ia ver Lucas roubada. Sai dessa, cai fora. Porque de fora eu consigo enxergar melhor. Mas quando aquilo é comigo, quando é a minha cabeça que está abaixada ali no meio do problema, no meio da situação, ou no meio do encanto, no meio daquilo que é bom, eu não consigo ver. E aí é que eu preciso do Lucas, para o Lucas me dizer: Gabriel, sai fora dessa.
Meu irmão, o corpo de Cristo foi criado para que a gente possa se ajudar, para que a unção de Deus possa fluir através da sua vida e me alcançar, para que quando eu não estiver vendo, você possa conversar comigo, mas eu preciso deixar essa porta aberta. Eu preciso que as pessoas possam discordar daquilo que eu penso, sem que seja um problema pessoal nosso. Pelo contrário, meu irmão, você sabe que as pessoas que mais te amam são aquelas que mais vão ter atrito com você, aquelas que mais vão divergir, porque elas te amam, elas não vão deixar passar. Em Provérbios fala sobre um beijo que você recebe de alguém que não se importa, e isso não vale tanto, mas uma crítica que você recebe de alguém que te ama, isso é poderoso. Deus nos criou para ser uma comunidade, e para viver essa comunidade no discipulado, nessa congregação, onde nós nos ajudamos, nós nos corrigimos, nós nos animamos também. Amém? Meu irmão, isso é poderoso demais. Sabe por quê? Porque é nessa igreja unida que o Senhor derrama as suas bênçãos. A própria unidade, o próprio discipulado tem bênção. E para você que está pensando, está olhando para o seu dom ministerial, meu irmão, deixa eu te dizer, não tem como o dom ministerial ser desenvolvido sem o discipulado. Não tem como, porque foi o projeto que Jesus fez, foi como ele levantou os discípulos dele. Ele nos criou dessa forma, para agirmos dessa forma, para vivermos desfrutando uns dos outros, amém? E é claro que Satanás ele não está desatento sobre isso. Ele sabe como isso funciona e ele também tem a ação dele para tentar atrapalhar o fluir da igreja. Amém? Isso não é novo. O consolo que eu tenho para você é que ele tentar dividir a igreja não é algo novo. Pelo contrário, esse mundo está dividido, meu irmão. As pessoas não conseguem mais nem conviver em paz. O mundo está dividido, mas a igreja não. Porque um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só corpo de Cristo. A palavra batismo é imersão, é ser colocado dentro. Não tem como a gente se dividir mais, nem que a gente queira. E sabe, meu irmão, você sabe como eu, que nós vivemos dias de divisão, dias de um mundo dividido. E nesse mês específico nós temos enfrentado isso ainda mais. E essa divisão, ela tenta chegar na igreja, mas aqui ela não tem lugar. Eu vou te fazer uma pergunta, você já ficou feliz porque o grupo de trabalho da igreja tem menos discussão que o grupo de trabalho da firma? Você já percebeu que num momento tão turbulento, nós temos sido preservados? Nós temos sido preservados, meu irmão, glória a Deus. Nós fazemos parte de um ministério sério. Eles têm cuidado da gente, eles têm zelado por nós. No meio da nossa igreja não há divisão. Existem pessoas que pensam diferente? Sim, sobre aquilo que é permitido pensar diferente. Meu irmão, eu visitei tantas igrejas e eu vi a mesma doutrina. Isso é tão bom, isso é tão seguro. Porque naquilo que a palavra diz, a gente vai pensar igualzinho. Naquilo que a palavra não diz, aí talvez a gente possa pensar diferente, mas a gente vai continuar unido. A divisão do mundo não vai entrar na igreja. E não entrou, meu irmão. A gente está tão bem. Graças a Deus a gente está tão bem. A gente foi preservado na pandemia e a gente tem sido preservado nesse momento de polarização. Nós temos sido guardados. A unidade, ela tem reinado nesse lugar. Você é feliz por isso? Amém? Meu irmão, não pense que isso é novo. E sabe, quando eu penso que isso não é novo, eu fico feliz porque as estratégias já estão todas na palavra. Porque aquela samaritana e Jesus não podiam conversar pelo que aquele tempo dizia. Mas Jesus veio com algo tão superior ao entendimento daquele tempo. A discussão daquele tempo era onde devemos adorar. Devemos adorar no monte ou devemos adorar no templo? Jesus tinha duas respostas. Ele veio com uma: é chegada a hora, e na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Meu irmão, um discípulo de Jesus, que era Mateus, ele era um discípulo, um cobrador de impostos. Ele era um aliado do Império Romano contra os judeus. Outro discípulo de Jesus, Simão, era um zelote. Ele era um radical, ele era ligado a um movimento político que achava que a violência era o melhor caminho para se livrar de Roma. Ele estava disposto a chegar na violência. Eles eram inimigos da época. Mas na mesa de Jesus, na mesa da comunhão,
O evangelho que Jesus trouxe era tão mais poderoso que aquelas divergências do tempo ficaram de lado. Eles sentaram juntos na mesma mesa da comunhão. Porque na mesa, no Instagram, a gente pode discordar muito e às vezes o nosso tom sobe. Mas na mesa, sentado frente a frente, na mesa no mesmo nível, na mesa da comunhão que Cristo estabeleceu para nós, meu irmão, nós somos família, nós somos discípulos, nós somos um só corpo, com um só batismo. E graças a Deus nós temos sido preservados. Naquilo que podemos pensar diferente, nós pensamos diferente. Meu irmão, se você tiver alguma dúvida, leia a cartilha do nosso ministério. Ela é fonte de elucidação, ela é fonte de paz. Ela regula como os pastores podem ou não se comportar nas igrejas do Verbo da Vida. Ela diz até que se o pastor quiser se candidatar, beleza, mas não vai subir no púlpito candidato, porque no púlpito não tem espaço para essa política desse século. Eu acho engraçado que lá na Inglaterra, eles têm um parlamento dos nobres, né? E eles têm um parlamento de nobres que são pessoas comuns, e também os bispos da igreja sentam nesse parlamento de nobres. E tem os bispos e tem os lordes temporais, que são os lordes normais. Os lordes que estão definindo as coisas daquele tempo, dão o parecer daquele tempo. Mas também tem esses lordes da igreja que não são temporais. Eles estão acima das questões temporais, amém? Porque no final das contas, meu irmão, alguma coisa vai acontecer nesse final do mês. Um lado vai ganhar, outro lado vai perder. Mas a gente vai continuar aqui sendo igreja. E deixa eu te contar mais, a gente vai passar a eternidade um do lado do outro. É melhor a gente aprender a se gostar agora, porque depois vai ser muito chato se a gente não se gostar. Nós somos um só corpo, nós temos uma só doutrina, um só batismo, uma só fé. Nós somos discípulos de Cristo. Aleluia, meu irmão. Isso é precioso demais. Isso tem nos preservado, isso tem nos guardado. Essa unidade, meu irmão, essa mesa da comunhão. Nosso pastor tem uma ministração sobre a mesa da comunhão. Essa é uma mesa muito especial. É uma mesa onde ninguém era digno de sentar. E isso deixa tudo mais fácil. Porque o problema é eu achar que eu sou digno e ele não é. Mas quando eu entendo que eu também não era digno, que pelo meu direito eu não valia nada, que eu era Mefibosete, eu era como um cachorro, mas ele me chamou para a mesa, ele me chamou de filho. Esse Deus que não me negou, quando eu olho para outra pessoa, eu vejo esse mesmo Deus. Eu não posso negar ela também. Sabe que isso é um cuidado para aqueles que lideram, para aqueles que pastoreiam. Cada pessoa nesse lugar tem o peso de Cristo, tem o valor do sangue de Jesus. Meu irmão, eu tinha um valor antes de eu entrar aqui. Talvez você tenha um valor bom antes de entrar, talvez você tenha um valor ruim antes de entrar. Talvez a sociedade te respeite, te chame de senhor, de doutor. Talvez a sociedade nem olhe nos seus olhos. Mas eu posso te dizer que nesse lugar aqui, o quanto você ganha não muda nada. Os seus títulos não mudam nada. A sua cor não muda nada. O evangelho que a gente prega nesse lugar é um evangelho que nos coloca na mesa da igualdade dos filhos. E mais do que isso, Paulo fala que Deus pegou alguns que não tinham honra e deu a eles muita honra. Que Deus pega os que não são e envergonha os que são. Eu acho que ele faz só de implicância às vezes. Meu irmão, isso é poderoso demais, porque eu não sei qual o valor que a sociedade tem dado para você. Eu não sei qual o valor que o seu trabalho tem dado para você. Eu não sei se a pessoa do seu trabalho que passa pela sua mesa, ela se dá o trabalho de te dar bom dia, ou se para ela você é parte da mobília lá. Mas eu sei que para Deus você é filho. E quando eu olho para você, eu vejo um filho de Deus, equiparado em valor a todos os filhos, porque o seu preço é o preço do sangue de Jesus. E quando o diabo tentar te dizer que o que vale é o que a gente escuta lá fora, é o que a sua família conseguiu te proporcionar, é o estudo até onde você conseguiu estudar, você vai lembrar ele que você vale o sangue do Filho de Deus. Você é nova criatura, você foi comprado por um alto preço. Meu irmão, esse é o nosso valor. Quem definiu qual é o nosso valor? Aquele que nos comprou. Ele que definiu quanto a gente vale. E nós valemos muito, amém? Nós fomos criados para isso, meu irmão. E é nessa comunhão, nessa mesa de pessoas que tem o valor do Filho de Deus, é que nós crescemos. É no partir do pão, nas orações.
Isso é bom demais, meu irmão. Alguém que, quando você está mal, você pode ligar e falar, cara, ora por mim. Isso é precioso demais. E às vezes você nem liga, mas tem uma equipe de intercessão nessa igreja que está orando por você. E tem coisas na sua vida que você não sabe, mas que foram geradas em oração. Por pessoas que talvez você nem saiba o nome, mas que estão ali orando por você, gerando o evangelho dentro de nós. Meu irmão, há uma mesa da comunhão, há um sentimento de comunidade que nos une e que o diabo não vai conseguir nos separar, porque a gente vai subir junto. A gente vai subir junto, a gente vai passar a eternidade junto. Nós somos partes uns dos outros, amém? Meu time é outra história. Eu sou vários, né? Infelizmente, eu tenho que ser vários. Porque o time do Pastor Arouca chega em muita final. Então, para cada final, eu torço para um time diferente. Qualquer um que vai ganhar deles, amém? Mas, meu irmão, a diversidade também é parte do corpo de Cristo. Há uma multiforme graça. A igreja não foi feita para ter um monte de Gabriel. Ia ser chato demais. Quando eu falei que Paulo resistiu a Pedro, meu irmão, e a gente precisa ter alguém que nos resista, minha irmã é uma pessoa que me resiste às vezes. Às vezes eu vou sair de casa e ela vira pra mim e ela me resiste. Você vai assim? Aí eu viro pra ela e falo, regata, bermuda e chinelo. Não tá bom pro casamento? Meu irmão, mas isso é poderoso, porque aquilo que ela resiste a mim em casa é proteção para minha vida na rua. É por isso que a nossa mesa da comunhão vai ser uma mesa onde o ferro afia o ferro, onde alguns dias pode ser desconfortável e alguém pode me dizer algo que eu não queria ouvir, mas é melhor que seja o meu irmão, porque o meu irmão está cuidando de mim. Ele não quer que eu passe vergonha lá fora, ele quer que eu tome o melhor caminho. É que às vezes eu tô na rua, eu tô fazendo alguma coisa, eu viro pra ela e falo, Giovana, vê se tem sujeira no aparelho. Por quê? Porque tem alguém que quer me guardar, que quer me preservar. Meu irmão, estejamos nós abertos ao discipulado, estejamos nós abertos aos nossos líderes, a compartilhar com eles a nossa vida, os nossos dias bons e os nossos dias maus, as nossas decisões. Meu irmão, nós somos servidos por uma equipe pastoral tão linda, tão diversa. Quando eu fui tinha menos pastor, agora tem mais pastor, olha que luxo. Para quê? Para que nós sejamos cuidados. Meu irmão, Cristo não nos deixou sozinhos. Ele fez o solitário habitar em família. Eu não sei qual é a experiência que você tem, o quanto você tem sido solitário lá fora, mas Deus fez o solitário habitar em família. E deixa eu te dizer, em especial para você que é homem, às vezes eu percebo isso, que nós homens somos aqueles que ficam mais solitários nesse sentido. E às vezes nós entramos para a igreja e os amigos do mundo já não servem mais para os conselhos, mas na igreja também eu estou sozinho. Eu vou te dar um conselho. A palavra fala em Efésios sobre nós nos esforçarmos para mantermos o vínculo da paz. Em alguns momentos talvez seja necessário você se esforçar para cultivar algumas amizades, para vir num culto sozinho, mas forçar uma conversa, construir isso com o tempo. O resumo da ministração, irmão, me chame para almoçar na sua casa. Não, brincadeira, meu irmão. Mas promova ocasiões onde a gente possa estar junto na mesa, porque na mesa tudo é diferente. Na mesa tudo se resolve. Na mesa a gente é igual, na mesa a gente é família. Na mesa nós podemos ser como diz em Atos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. No 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Essa palavra faz sentido para você? Aqueles discípulos do caminho de Emaús,
Eles ouviram a pregação de Jesus por muito tempo. E é verdade que aquela pregação queimava no coração deles. E Jesus estava indo na lei e nos profetas, explicando tudo o que devia acontecer ao Messias. E tentando dizer para eles, tudo o que devia acontecer é exatamente o que está acontecendo. E eles ouviram. Mas sabe quando os olhos deles foram abertos? Quando Jesus partiu o pão. Há algo muito poderoso na mesa da comunhão. Há algo que vai ser restaurado na nossa vida. Mesmo com uma sociedade tão corrida, mesmo que a gente tenha que trabalhar, fazer, acontecer, more longe, a gente vai sentar mais junto. As nossas diferenças vão diminuir na mesa. A gente vai partir o pão e a gente vai provar de uma unção que a gente nunca viveu. Porque a palavra diz no Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon. É como o óleo na cabeça de Arão. E o óleo da cabeça de Arão é a unção. É o agir do Espírito Santo. É a manifestação dos dons. E ele se manifesta na unidade. Ele vai escorrendo da cabeça, pela barba, até a orla das suas vestes. E na unidade, na mesa da comunhão, na comunidade, nós vamos provar de coisas ainda mais profundas, amém? Você pode se colocar de pé. O Ministério de Música pode subir. Eu quero te fazer um convite diferente hoje. Levante as suas mãos, mas não esqueça do irmão que está do seu lado. Eu quero te convidar a adorar junto, como um corpo que nós somos. Eu quero te convidar a usufruir da unção coletiva do Espírito Santo. Sabe como eu sei que Ele está aqui, meu irmão? Você trouxe Ele de casa. Pai, nós te agradecemos pela mesa da comunhão. Nós te agradecemos porque nós fomos resgatados. O valor que o mundo dava para as nossas vidas era um, mas o valor que você nos deu foi outro. Eu te agradeço, Pai, porque nós fomos alcançados e o Senhor fez o solitário habitar em família. Eu te agradeço porque tem pessoas que entraram aqui sozinhas e esse sentimento de família vai brotar no coração delas agora. O Espírito Santo vai nos lembrar o nome de pessoas que nós amamos tanto e têm estado distantes. O Espírito de intercessão vai se mover com liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. E a comunidade de fé vai crescer e se multiplicar, cheia de saúde, em nome de Jesus. Minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.